Hoje nós vamos ter um assunto extremamente importante. Considero que a constelação familiar de todas as terapias deve ser uma das primeiras a gente fazer. Depois que vocês assistirem essa aula, vocês vão entender por quê. Tantas coisas que a gente tem relacionadas à nossa família que a gente nem tem noção. E aí eu convidei minha amiga, querida Júnia, para dar essa aula para vocês aqui, para que vocês possam entender e, quem sabe, também praticar um pouquinho da Júnia. Então, a partir de agora, dou a palavra aqui. Obrigado. Eu que agradeço, Ricardo, por esse convite. É um ótimo retorno para mim. Fiquei passada aí, estava grávida, então eu me ausentei. Agora estou retornando e é um excelente convite para eu retornar. Vocês têm umas 4 horas para a gente falar de constelação? Hoje é dia dos namorados, hein? Ah, é verdade, dia dos namorados, então. Tá todo mundo. Eu vou tentar passar para vocês, então, de uma forma breve ou não. Vamos ver como que vai ser aqui o decorrer do nosso bate-papo, vou colocar assim, porque a constelação familiar ela vai conversar muito com vocês aí e comigo aqui, então vou deixar aberto o tempo todo, se vocês quiserem fazerem perguntas, tá? Interagir comigo aqui, ok? Então vamos lá. Eu vou deixar vocês com essa reflexão já logo de início, para que vocês possam senti-la. Por quê? Nós não somos seres individuais. Então eu quero que você pense aí agora, quantos foram necessários vir antes de você para que você chegasse aqui hoje? Pai, mãe, avós, bisavós, trisavós. Então, há uma história antes da nossa chegada. Nós não somos únicos. E nós trazemos conosco as histórias também, as memórias desses antepassados. Aonde? Aí nós vamos decorrer o assunto aqui. Tem alguma coisa, Ricardo, que eu possa ir passando? Já passei o seu primeiro. Obrigada. Quer que eu passe para você? Não, eu vou passando aqui, que daí eu... Isso, Bom, eu sou engenheira civil de formação, eu trabalhei 15 anos na área, mas o que realmente mexeu com o meu coração foi as estruturas, mas não as de concreto, as humanas. Todos nós temos estruturas psíquicas, comportamentais. Então, quando eu conheci a constelação em 2014, aquilo me abriu em um universo que eu pensei assim, nossa, nem sabia que existia isso. A constelação ainda era relativamente nova. Ela ainda é uma terapia que surgiu recente, não é como a psicologia que já vem de muito tempo. Então, a constelação, ela veio já para nos mostrar algo novo também, né? Então, nós temos uma ferramenta disponível, mais uma entre tantas, né? O professor Ricardo já vem mostrando para vocês essas outras ferramentas. A constelação é mais uma que pode auxiliar nos nossos comportamentos e principalmente, que eu gosto muito, é aonde eu quero chegar. Por quê? Porque antes de nós houve uma história. Então eu preciso saber aonde eu estou, de onde eu vim, para saber para onde eu quero ir. A constelação, o que é a constelação? Ela torna visível problemas que eu não tenho consciência. Mas como assim? Ela vai
evidenciar aonde está aquela questão, aquele comportamento, aquele problema que eu não estou conseguindo resolver no consciente. Como assim, Júnior? Por exemplo, eu tenho uma doença. A constelação vai me mostrar de onde vem essa doença. Mas como? Através de um campo de informação dos nossos antepassados. Quando eu for decorrendo aqui das teorias, vocês vão entender e compreender melhor esse conceito, tá? Então, só para vocês entenderem. O que é constelação? É uma terapia breve para a gente compreender as causas invisíveis dos nossos problemas, das nossas questões. Resumidamente, constelação é isso. O nome da constelação familiar, ele deu uma pequena distorcida quando foi traduzido, porque ela é uma terapia que vem da Alemanha, através de Bert Hellinger, e quando Bert foi fazer, é uma palavra muito difícil, eu não vou nem me arriscar em falar em alemão, é bem complicado, senão eu vou virar meme na internet falando a palavra em alemão. Não. Você quer arriscar? Então, esse termo, né, ele tem a origem em alemão. Quando ele foi traduzido e os tradutores foram observando o que eram as constelações, virou constelação familiar. Por quê? A similaridade com o sistema solar é o seguinte: no sistema solar, as estrelas têm um posicionamento, os planetas têm um posicionamento, a constelação tem, as constelações, elas são organizadas. E se uma coisa sai de ordem ali, o que acontece? Reverbera em todo o sistema. Então cai um meteoro, acontece uma enchente, acontece vários fatores no universo impactados por esse único evento. Ou seja, quando acontece um evento no sistema solar que muda a posição, algo acontece. E os tradutores começaram a observar isso semelhante ao que acontecia numa constelação familiar. A constelação familiar é posicionamento também. Nós temos um posicionamento. Quando nós vamos fazer uma constelação, faz-se um desenho. Então, esse desenho ficou parecido com o sistema solar e ficou constelação familiar. E aí, muitas pessoas às vezes ficam com receio do termo, porque constelação, e fica pensando às vezes que pode ser um João Bidu da vida, né? Que o pessoal procura e fala muito do João Bidu, ou seja, que é qualquer coisa aleatória ali de astros, mas não é. E não estou falando mal da astrologia, que eu acho fenomenal também, acho que faz muito parte. O que eu quero dizer é que uma coisa não tem a ver com a outra. Constelação familiar não tem a ver com a astrologia, é só um termo que se refere a posicionamento. Bert Hellinger, ele nasceu em 1925, partiu em 2019, inclusive, se eu não me engano, a data dele de falecimento é 9/9/2019, se eu não estou enganada. É bem E ele foi um alemão que ele fala que ele não criou as constelações, ele as observou. Então ele simplesmente deixou aquilo fluir. Só que para ele chegar no que a gente chama hoje de constelação, ele precisou estudar inúmeras terapias. Então a constelação ela é meio que a junção de tudo isso que ele estudou. Então ele foi para os Zulus, ele ficou um bom tempo na África do Sul, ele era padre, ele era sacerdote, e ele aproveitou esse canal para poder investigar essa linha terapêutica.
Então ele foi investigando e olhando. Os Zulus têm muito forte as leis sistêmicas que eu vou apresentar aqui para vocês. Então o Bert ficou sem entender como que funcionava aquela dinâmica até ele estudar profundamente os Zulus e as teorias que ele juntou tudo para criar a constelação, observar as leis sistêmicas. Quais são as leis sistêmicas? Elas são 3 leis. Elas não têm ordem. Por exemplo, o pertencimento não é maior ou melhor do que a próxima lei, que é a do equilíbrio, ou a da hierarquia, ou enfim, elas são 3 leis sistêmicas que acontecem em todos os sistemas. Quais são esses sistemas? Todos nós pertencemos a de vários sistemas. E o primeiro que nós pertencemos é a nossa família. Então, essa lei do pertencimento é a mais forte. Por quê? Porque todos nós buscamos pertencer. Aqui nós já formamos um campo que carrega informações, um sistema. Se eu de repente tirar alguém do auditório, se eu mandar alguém embora aqui agora e dizer, sem dar muita explicação, pode por favor ir embora, vocês vão sentir uma injustiça. Por que ela mandou aquela pessoa embora? E vão sentir até o próprio corpo, mas por que ela está mandando essa pessoa embora? O que acontece lá na minha casa com essa lei sistêmica? O direito de pertencer, pensa na sua árvore genealógica agora. O direito de pertencer é de todos. Tem como, você está lá bonitinho, desenhando sua árvore genealógica. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, minha avó. Tem como você virar e falar assim, esse tio aqui eu não gosto não. Deixa eu tirar ele aqui da minha árvore. Você pode até não desenhar esse tio, mas o seu inconsciente sabe que ele está lá. Então, o direito de pertencer, todos nós queremos. Quer ver um exemplo? Vai numa festa da família. E aí, uma prima resolveu fazer um quadro com fotos. Quem é a primeira pessoa que você vai procurar no quadro? Você mesmo. Você fica 2 dias, deixa eu ver se ela não colocou aqui. E aí, se ela não tivesse colocado, acabou ali a festa. Como assim ela esqueceu de mim? Como assim ela não me pôs nesse quadro? Todos nós queremos pertencer. Isso serve para qualquer grupo. Quer ver o exemplo? A família criou um grupo e não te colocaram. Como fizeram esse grupo e não me colocar? Você pode entrar e sair, mas você quer ter. Alguém tem que te colocar lá, né? Então, porque todos nós procuramos pertencimento. Então, em qualquer sistema. Bert Hellinger percebeu isso nas constelações. Que não é somente o meu pai e minha mãe. Sabe quem faz parte do sistema também? Abortos. Abortos não provocados ou provocados. Filhos fora do casamento. Ex-namorado, que foi uma relação muito duradoura, ou ex-marido, ex-mulher, todos têm direito a pertencer. Mas aí você pode me dizer assim, mas peraí, então quer dizer que eu tenho que aturar aquela madrasta? Eu tenho que conviver com aquela madrasta? Não. O Bert Hellinger, ele não diz sobre ir lá, levar flores, conviver. A visão dele é pertencimento, é reconhecimento. Eu reconheço que aquela pessoa faz parte do meu sistema. Então eu dou um lugar para isso dentro do meu coração. E aqui, às vezes, é onde mais dá polêmica nas constelações. Porque muitos
muitos acham que esse pertencimento é justamente sobre isso, sobre essa concordância com tudo, não a concordância em si, mas o aceitar, o concordar, a qualquer custo, a qualquer preço. Então as pessoas criam uma certa resistência. E na verdade é simplesmente reconhecer que aquilo foi como foi. Tem um filho fora do casamento, foi como foi. Tem um aborto provocado ou não, foi como foi. Então o pertencimento é só um direito da pessoa pertencer àquela árvore genealógica. A próxima é a ordem. E aqui nós estamos falando que não é em ordem de grandeza. Eu sou maior que fulano ou ciclano. Não. É ordem de chegada na vida. Concorda comigo que seu pai e sua mãe chegou primeiro que você na vida? Os avós chegaram primeiro. Então a ordem, ela quer dizer sobre a ordem de chegada na vida. Só que qual que é o impacto disso no dia a dia? Você muitas vezes assume um lugar que não é seu, assume responsabilidades e tarefas que não são suas. Exemplo, numa família de muitos irmãos, geralmente aquele que era o mais velho assumia o papel do pai, ou a menina, às vezes a mãe morria muito cedo, a irmã mais velha assumia aquela tarefa de acabar de criar os irmãos. Então ela ia para o lugar da mãe. Quando ela ia para o lugar da mãe, o que essa mulher sente depois? Dificuldade em relacionamento, dificuldade de lidar com o dinheiro. Por quê? Porque ela ainda está ocupando aquele lugar de muito peso, de muita dor, de muito sacrifício. Então ela precisa voltar para o lugar de filha. Como que a gente faz? Mas como assim, Júlia, voltar para o lugar de filha? Novamente, nós precisamos reconhecer as histórias, reconhecer de onde viemos para saber para onde vamos. E isso é uma mudança no nosso comportamento. Então eu olho, eu vejo de onde eu vim para saber para onde eu vou através da mudança de postura. E não chega, aqui não dá mais para mim, aqui ficou pesado demais. Muitas vezes essa é a frase que a gente usa: está pesado demais. Eu estou assumindo um lugar que não é meu. Eu estou assumindo um lugar de meu mais velho. Eu estou assumindo um lugar do meu pai. Ou eu estou assumindo uma responsabilidade que não é minha. E aí é onde pesa, onde nos traz um peso que não é nosso. Então essa é a maior reverberação na ordem. O equilíbrio. O que o Bert trouxe para nós em relação ao equilíbrio? É as trocas. As trocas devem ser equilibradas. Como assim, Júlia? Se eu dou algo, eu recebo em mesma proporção. Se eu dou demais, contribuo demais, fica desequilibrado. Um exemplo: numa amizade, aonde eu sempre ligo, mando flores, eu que mando mensagem, eu que lembro do aniversário, é sempre eu que faço tudo para aquela pessoa, mas ela não me responde na mesma proporção. Essa amizade tende a acabar. Por quê? Porque ficou pesado, não para quem deu, mas para quem recebeu. Porque quem recebeu não tinha condições, estrutura de retribuir com a mesma moeda, vamos dizer assim. Então, as trocas, elas precisam ser equivalentes. E isso influencia, sabe onde? Principalmente no dinheiro. O dinheiro é o que mais sofre com esse desequilíbrio. Então, vou dar um exemplo. Às vezes você está trabalhando em um ambiente que você recebe por algo, mas você sempre está entregando mais e mais e mais e mais,
mas não tem o reconhecimento, vira uma troca injusta. E aí o que tende a acontecer é você ficar sobrecarregado, desanimado, injustiçado e acaba saindo. Outra muito comum, quando eu compro algo, eu comprei uma casa, eu comprei um terreno, eu comprei algo de alguém que estava em dificuldade financeira. O que mais acontece? Quero vender minha casa que eu estou desesperado porque eu estou precisando. A casa, às vezes, tem um valor, a pessoa sabe que tem aquele valor, mas ela está precisando muito do dinheiro. Vem alguém que quer tirar proveito dessa pessoa e fala assim: a casa vale 100 mil, eu te pago 80. Ele quer tirar uma vantagem e o outro que está em situação muito difícil, às vezes acaba cedendo, mas sente injustiçado, porque o valor da casa não era esse, o valor da casa, e acaba entregando. O que acontece com quem comprou? Geralmente, aquele valor que ele pagou ali, a menos, os 20 mil, por exemplo, que ficou em débito, ele vai pagar em outras formas. Ele vai perder esse dinheiro. Como? Batendo carro, dando problema de saúde. Sabe por quê? Esses 20 mil não é um dinheiro bem-vindo, vamos dizer assim, não é para o fruto, entende? Não é um dinheiro que fica de bom grado. O dinheiro tem energia, gente. Ele sente. Aquilo que você sente, o dinheiro sente também. Então, o dinheiro acaba indo embora. Então, o equilíbrio nas trocas é você sentir que ficou justo, equilibrado. Então, quando a gente vai no supermercado e a moça te deu o troco errado, devolva, porque esse dinheiro não vai voltar para você de uma boa forma, porque não é um dinheiro, a não ser que você não tenha percebido, mas se você percebeu e falou assim, tirei vantagem, esquece, você vai perder o dinheiro lá na frente, você vai fazer um negócio mal, você vai adoecer, esse dinheiro não vai te render. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é um dinheiro bem visto. E aí, o Rupert Sheldrake, ele é um biólogo que veio para complementar o trabalho do Bert. Por quê? Ele começou a perceber os campos morfogenéticos, os campos mórficos, e que veio para a constelação como campos morfogenéticos, ou seja, que passa de geração em geração. Os campos mórficos que o Rupert ele observou na natureza é que se determinada situação aconteceu ali naquele campo, ele vai influenciar os próximos. Então, por exemplo, uma árvore no meio de uma floresta precisou aprofundar suas raízes para extrair mais água do solo. O que acontece com as outras em volta? Elas começam a fazer o mesmo movimento. E daqui a pouco, todas as espécies daquela árvore começam a fazer o mesmo movimento. Então ele começou a perceber, se isso está na natureza, pode ser que impacte também nos humanos, porque nós fazemos parte da natureza. Então a hipótese que Rupert Sheldrake vem trazer é sobre esses campos mórficos, esse registro que fica nesses campos e vem para nós. Mas, Júlia, o que é um campo? O campo, eu digo, para vocês entenderem melhor, que é a nossa caixinha preta. Sabe a caixa preta do avião? É a mesma para nós. E quando nós acessamos nossa caixa preta aqui, nós trazemos essas informações. De onde elas vêm? De onde elas vêm? Lá do meu pai, lá da minha mãe, lá dos meus avós. E nós seguimos tendências. O casamento da minha avó deu ruim, o casamento dos meus pais deu ruim, o meu provavelmente dará ruim. Por quê? Porque nós tendemos a repetir padrões de comportamento, e não só nos relacionamentos,
no dinheiro, na saúde. Então, já viram que as doenças hereditárias? Então, são padrões que nós seguimos. E a constelação, ela vem trazer a luz a isso. Então, se tem alguma coisa travada na minha vida, o dinheiro, ou a saúde, ou o relacionamento, quer saber, por exemplo, um termo que, se vocês ouvirem, vocês falam para a pessoa, vai constelar? Aquela amiga assim, nossa, eu só tenho dedinho podre para relacionamento? Manda constelar. Por quê? Porque provavelmente ela está repetindo um padrão de relacionamento das avós, da mãe, de algo do sistema. Por quê? Porque nós tendemos a repetir padrões comportamentais da nossa família. Outro exemplo, o dinheiro. O dinheiro vem e não fica. O dinheiro na minha mão é vendaval. Vai constelar, tem alguma coisa lá no seu sistema familiar precisando ser visto, reconhecido. E aí nós caímos dentro daquelas leis sistêmicas do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Algo no seu sistema está precisando ser olhado, visto e reconhecido. Por quê? Porque daí eu dou lugar no meu coração, reconheço e isso apazigua. Você consegue mudar o seu comportamento olhando, opa, esse padrão aqui está muito repetitivo na minha família, deixa eu mudar isso daqui. E eu vou trazer um exemplo pessoal recente que eu tive agora. Eu estava tentando engravidar há 1 ano e meio e eu não estava conseguindo. E eu estava numa segunda formação de constelação e algo me pegou em um módulo ali que eu levei a pergunta. E a minha pergunta foi o seguinte, para minha professora. A minha bisavó morreu no parto. A minha avó teve 12 filhos, um natimorto e 11 seguiram na vida, mais 3 abortos. Ou seja, 15 gestações no total. A minha mãe, quando foi gerar eu e meu irmão, ela não estava disponível, pronta. Não era o momento que ela queria. Mas viemos. Eu fui um furo na tabela e meu irmão também teve a sequência dele. E aí eu fiz a pergunta para ela: eu posso estar indisponível para a maternidade? Porque a gente tinha 1 ano e meio que eu estava tentando engravidar, não estava conseguindo. E ela me disse assim: sim. E você começa aos 14 anos, quando você tem um cisto no ovário e perde uma trombinha no ovário. E aí você diz para a vida: não, em mim chega. Em mim não. Maternidade sofrida, morrer no parto, ter 11 filhos, ter filho na hora que não quer, não é para mim. E aí eu digo isso inconscientemente. Então é no meu comportamento inconsciente, talvez gerando até uma doença aos 14 anos, gerando esse cisto inconscientemente. E pasmem, minha avó paterna teve um cisto no ovário tão grande que ela teve que tirar tudo, ovário, trompas, e não pôde ter mais filhos. Naquela época tinham-se muitos filhos, a minha avó só teve 4 por causa desse cisto. E eu repito o mesmo padrão inconscientemente aos 14 anos. Ou seja, a maternidade é sofrida, doída. Só que agora, o que eu faço com isso? Eu jogo para cima? Não quero isso mais. O que eu faço com isso? Pego isso e digo: não. Em mim chega a maternidade sofrida, mas não a maternidade. E agora eu faço diferente. Eu olho para essa história, para tudo que... Gente, eu estou arrepiando de falar isso para vocês. Deve ter alguma coisa equivocando. Eu olho para isso, eu reconheço e digo: tudo bem,
foi difícil para vocês, mas pode ser mais leve para mim. As minhas avós, inclusive até a minha mãe, esses dias nós conversando, ela falou assim: Deus me livre, se eu tivesse hoje, eu tinha só um filho, não queria outro filho. Eu falei: eu quero 3. Adorei ser mãe, eu quero outros filhos. E aí, você tá doida, não sei o que. E a gente conversou. Passou uns dias, minha mãe ficou uns dias na minha casa, passou uns dias, ela virou para mim e falou assim: eu descobri por que você quer ter mais filhos e eu não quero ter mais. Eu falei: mesmo? Por quê? Ela falou assim: eu não tive ajuda na maternidade. Eu não tenho a ajuda de você ter seu marido. Seu marido te ajuda, dorme com seu filho, faz mundos e fundos. O seu pai não. E naquele momento eu percebi que eu mudei um padrão, nem foi lá na maternidade, foi ao escolher o meu marido. Muito mais disponível, muito mais aberto, muito mais amoroso. Então percebam que, às vezes, nós somos o convocado pela família para mudar um padrão de gerações. O Bert tem uma frase que você é o sonho dos seus ancestrais. Antes de você veio muita dor, muito sofrimento, mas agora você pode fazer diferente com isso. O que eu faço com isso? Diferente. Quantos de vocês que estão sentados aqui hoje, que seus pais não tiveram a oportunidade de estar aí? Quantos? Para eles foi doído, sofrido, difícil, mas vocês estão aqui hoje honrando essa história maravilhosa, né? Por sinal. Então, empolguei, o cão falou que mais alto. Os comportos genéticos já falei. E as lealdades invisíveis. Então, as lealdades é a busca de pertencimento, emoções herdadas, histórias não resolvidas. Então, a constelação é tudo isso. Na saúde, quando nós temos um sintoma, o que é esse sintoma? É a indicação de que a constelação vem nos mostrar a luz a essas questões, a esses problemas. E como o sintoma, ele não é um inimigo, ele é um amigo, ele está te mostrando que algo precisa ser visto, reconhecido, lembrado. Será que tem alguém aqui que foi excluído e eu não sei? Será que tem um aborto que veio antes de mim e eu não sei? Vou dar um exemplo, por exemplo, de abortos, que às vezes os filhos não sabem que teve um aborto antes deles. E aí você trabalha igual um doido, você faz por 2 e você não entende por que você sofre tanto. Aí, ou às vezes, você é indeciso. Eu quero verde ou eu quero azul? Não sei. Mas eu sou meio indecisa, mas eu não sei por que eu sou indecisa. Às vezes teve um aborto antes de você e você não sabe. E por que isso? Porque não houve uma dualidade, não houve um rompimento dessa dualidade. Você ocupa um lugar de filho que não é o seu. Ou seja, nós temos, lembra da hierarquia? Nós temos nosso lugar de chegada na vida. Então, se eu estou no primeiro lugar, ou seja, o aborto não foi reconhecido que veio primeiro, em uma família de 3 filhos, o do meio, houve um aborto antes dele. Então, o primeiro foi aborto, o segundo veio e o terceiro veio. Fluiu na vida. Esse aborto, ele reverbera na vida dos irmãos. De que forma? Dessa forma que eu estou falando para vocês. Na indecisão, no comportamento, muitas vezes, de déficit de atenção ou hiperatividade. Tem energia por 2. Por quê? Porque tem um aborto que precisa ser reconhecido. Às vezes, tem pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos de encontrar uma pessoa e às vezes fica aquele negócio que parece que todo mundo está indisponível. Quando se abre no campo de constelação, descobre que houve uma mulher antes do casamento.
Às vezes foi um relacionamento forte emocionalmente para ela, esse namorado não está sendo reconhecido, lembrado, e eu reproduzo comportamentos. Então, por isso que nós precisamos reconhecer essas histórias para dar lugar, dar um reconhecimento. Para quê? Para que eu possa caminhar livre, leve. Pode ser mais fácil. Como a maternidade hoje é para mim. É mais fácil, mais leve. Só que para me chegar onde eu cheguei, eu precisei chegar muito no fundo do poço. Para me poder entender que poderia ser mais leve. Sem rede de apoio nenhuma, sem nada. E a louca aqui tentou fazer tudo sozinha. Não, minhas tias deu conta, lá atrás eu vou dar conta também. Eu tive algumas tias também que mudaram e ficaram sem rede de apoio. Não, se elas deram conta, eu vou dar também. Sabe o que aconteceu? Eu tive que ir para o psiquiatra. Porque eu não estava dando conta. E reconhecer isso foi muito forte para mim, de poder aceitar ajuda. Porque eu sempre fui aqui, cuidava. E não aqui recebia cuidados. E aí eu comecei a perceber isso. E eu falei, gente, pode ser mais leve. Pode ser mais leve a vida. Então vocês que estão aqui hoje fazendo faculdade, pode ser mais leve, não precisa ser doído, não precisa ser sofrido, até quando você for exercer a profissão. Porque às vezes eu vou começar a exercer minha profissão. Medicina, por exemplo, que é uma profissão hoje muito bem vista financeiramente falando, só que aí sabe o que acontece? Você trabalha como louco no plantão e tira pouco dinheiro. E aí você fala assim, não está indo esse dinheiro, gente. Porque não quer dizer que você está fazendo um curso excelente que você vai ter um sucesso financeiro. Por quê? Porque às vezes tem um problema que precisa ser visto lá na sua família, precisa ser resolvido. Uma questão financeira, às vezes teve assassinatos que precisam ser vistos, porque às vezes você escolhe medicina pensando que você escolheu aleatório, quando você vai ver, teve um monte de casos na sua família, de gente que morreu, de gente que precisou de socorro e não teve, e aí você faz medicina pensando assim, não, vou fazer medicina porque dá dinheiro. Que nada, às vezes você está fazendo medicina porque você quer honrar sua família e a história deles, porque nós somos muito mais leais do que livres. Nós somos muito mais leais às nossas histórias do que livres para tomar as nossas próprias decisões. Às vezes, nós pensamos assim, eu vou fazer tudo diferente da minha família. Quando você vê, você está fazendo tudo igual, por meios diferentes, mas os resultados são exatamente os mesmos. Tem um rapaz que eu sigo na internet, que ele falou assim, que o pai dele era um bom vivão, ia muito para bar, e dava pouca atenção para a família dele. Não, o pai dele estava um pouco se lixando com a família. E ele falou, não, eu vou fazer diferente. E aí chegou um ponto que a mulher dele chegou para ele e falou assim, eu quero a separação, porque eu não te vejo dentro de casa. Ele assustou e falou assim, mas peraí, eu falei que eu ia fazer tudo diferente do meu pai, minha esposa queria separar de mim, por quê? E aí, quando ele foi perguntar para ela o porquê, etc., ela falou assim, que ele não ficava em casa por causa do trabalho. Ele trabalhava em excesso, igual um louco. E aí, querendo fazer diferente, por meios diferentes, mas o resultado foi o mesmo. Ele era ausente em casa. Então, inconscientemente, às vezes nós mudamos o comportamento, pensando que está fazendo tudo diferente, mas aqui está igualzinho o resultado. Então, às vezes nós pensamos que está fazendo diferente e o resultado é o mesmo. E agora eu queria convidar vocês a fazer uma vivência, para vocês sentirem o campo, para vocês sentirem a constelação. E aí vocês às vezes podem pensar assim, não, mas isso aí não é para mim não, eu não quero fazer, e está tudo bem também, tá? Se vocês não quiserem sentir, não quiserem fazer, está tudo bem. Eu vou fazer essa vivência com todos vão participar, né, aqueles que quiserem, e nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu quero que vocês
Não, agora tá aí no momento, deixa eu explicar tudo, senão vai virar uma baguncinha. Vocês vão separar em 4 pessoas, grupos, né? Em 4 pessoas. Separar grupos com 4 pessoas. Preferencialmente com quem você não conhece, tá? Não conhece assim, sabe aquela amiga? Ai, minha best. Essa não, tá? Mas pessoa que não conhece sua história, tá tudo bem, tá? Pessoa que não tem. Eu vou falar para vocês já separar, vocês não vão gravar. E eu vou ter que repetir tudo. Podem separar, então, formam-se os grupos aí com 4 pessoas. De preferência com quem vocês não conhecem. Se não tá certo, não, tem que ser em pé. Tem que ser em pé? É, porque senão não vai rolar. Levanta pra minha mão aí se estiver faltando, pessoa para o pessoal encontrar. Não, o grupo da Best aqui, ó, das Best aqui, pode separar. Vamos, podemos começar? Tem que ser em pé, gente. É de pé, oh meu Deus. Vocês estão dando plantão já, gente? Porque eu vi ficar perto aqui. Se quiserem ficar, porque eu vi que você está gravando. Porque está fazendo a live. Vocês precisam ficar de frente, gente. Igual aqui, ó. Igual aqui. Tá? De frente do outro, senão você não dá conta de fazer o exercício. De frente. Igual tá aqui, ó, o desenho aqui, ó, bonitinho, pra você seguir ali, tá ok? Aí no fundo, as duas do fundo não vai fazer? Ok. Ah, faltando 2 lá, gente. Ó, pronto, aqui tem 2 então. Fechou? Todo mundo tem? Todo mundo aí? Fechou os grupos? Eu acho que eu vou fechar a live pra gente ficar tranquilo. Ó. A aula já tá bom.